Se você está pensando em criar jogos dentro do Roblox, um conceito muito importante que você precisa entender são os eventos. Eventos são utilizados para fazer a comunicação entre o cliente e o servidor, e nesse vídeo eu vou te mostrar passo a passo como utilizá-los e como que funciona essa comunicação entre eles. Então segura a mão do tio e bora pro vídeo. Aqui de volta no Roblox Studio, nós vamos começar a ver esses exemplos na prática. Aqui eu já deixei pronto uma parte que vai funcionar como se fosse uma parte de um hobby ali, que vai fazer o jogador tomar uma quantidade de dano. E aqui nós temos uma UI também, que eu quero mostrar esse feedback para o jogador. Então vamos lá, primeira coisa que a gente precisa fazer é ver o script que eu tenho dentro da minha parte. E aqui eu fiz algumas coisas. A primeira delas é pegar a referência da parte, né, baseado no script. Então eu quero pegar o pai desse script, que no caso vai ser a nossa parte, e aí sim eu vou escutar o evento de touch, ou seja, tudo que encostar na minha parte, ele vai detectar pra gente que ele vai passar por parâmetro aqui. E aí eu fiz algumas verificações. A primeira delas é criar esse debounce. O debounce nada mais é do que uma trava que nós podemos colocar no código para que isso não fique sendo executado a cada segundo, né, a cada colisão, para fazer com que o nosso jogador não tome, por exemplo, 3 vezes o mesmo dano a partir de uma colisão só. Então aqui ele vai fazer o seguinte: se o debounce estiver ativo, ele retorna e não vai fazer o dano pra gente. Caso ele esteja como falso, ele vai se tornar verdadeiro e só no final, depois de 2 segundos, que ele vai retornar o debounce para falso. Então dessa forma aqui nós garantimos que ele só vai dar dano no jogador a cada 2 segundos. E por último, mas não menos importante, eu tenho aqui 3 verificações que eu faço antes de dar dano no jogador de fato. A primeira delas é verificar se existe um modelo nessa parte, né, se existe um pai dentro da parte que colidiu, porque aqui dentro do nosso workspace, ó, se eu venho aqui no workspace, dentro do meu character, eu tenho as informações, né, são essas partes que vão colidir com aquela parte, com essa parte aqui. Então eu tenho essas meshes que vão disparar esse evento. Então, basicamente, todas elas vão ter o mesmo pai, que vai ser o nosso jogador. Então aqui, se não existir esse character, ele já retorna e ele não vai tomar dano. Uma outra verificação que eu preciso fazer é se esse pai ele é realmente um modelo referente a um jogador. Então a gente vai utilizar o serviço do players, que é esse carinha aqui, para buscar o jogador. Então ele vai utilizar o método getPlayerFromCharacter, passando a informação desse modelo que eu acabei de pegar dentro da minha função, e se não for um jogador, ele também vai retornar. E por último, também nós precisamos do humanoide. E aí é um caso específico dessa parte aqui, porque eu quero dar dano no jogador. Então eu vou precisar dela para verificar, e caso ele não tenha o humanoide, eu vou retornar também. E aqui nós precisamos trocar esse debounce, ó. Vou passar ele para baixo, porque eu acabei colocando ele no lugar errado. Então se ele passar por todas essas 3 verificações, aí sim eu vou dar dano no jogador e vou colocar o debounce. Pra gente dar dano no jogador é muito fácil. O que eu preciso fazer é pegar o nosso humanoide e utilizar a função que já vem pro próprio Roblox, que é o Take Damage. E aqui eu vou passar o quanto de dano esse jogador vai levar. No caso eu vou colocar aqui 25. E agora vamos ver se isso vai funcionar. Eu preciso pausar o jogo e dar play de novo. E agora eu vou passar pela parte, ó. Passei, ele tomou 25 de dano. Depois de 2 segundos, se eu passar, ele vai tomar mais 25. E agora, o que eu quero fazer é o seguinte, eu quero mostrar aqui, ó, nessa UI que eu criei, então vamos vir aqui, ó, em Started UI, eu tenho uma UI bem simples, que ela só vai ter um texto aqui e eu vou mostrar quanto de dano o jogador recebeu. Para a gente fazer isso, eu vou precisar disparar o meu evento. E aí sim, agora ele vai trabalhar com os eventos para fazer a comunicação do cliente com o servidor. Então eu vou enviar uma informação do servidor que vai ser exibida do lado do cliente. Para a gente fazer isso é bem fácil. O que eu vou fazer é criar esse evento dentro do Replicated Storage, que é uma, pode pensar que isso aqui é uma pasta onde o cliente e o servidor conseguem enxergar e pegar essas informações que estão aqui dentro. Então eu vou clicar nesse maisinho, vou vir aqui no Remote Event e vou criar um evento, e o nome você pode colocar o nome que você quiser. Nesse caso eu vou colocar o nome de Take Damage, que vai ser responsável pelo dano que o jogador levou. Então eu vou colocar aqui, ó, Take Damage Event. E agora nós precisamos pegar o Replicated Storage. Para pegar ele é bem fácil, então vou vir aqui, Replicated Storage, Storage, e aí eu vou pegar ele aqui, ó, Game Get Service Replicated Storage. E agora eu só preciso buscar o meu evento aqui dentro. Então vamos dar uns espacinhos aqui para ficar mais fácil de ver, e eu vou chamar o meu Take Damage Event, e aqui eu vou chamar o Replicated Storage, ponto, e ele já vai trazer pra gente, ó, Take Damage Event. Então já tenho esse evento aqui. E agora para disparar ele pelo servidor é bem simples. O que eu preciso fazer é chamar o meu evento, Fire, e aqui eu tenho 2 formas de fazer isso. Isso é muito importante você entender.
O primeiro aqui, que é o Fire Client, ele vai passar esse evento, ele vai disparar esse evento para um jogador específico, ou seja, para um cliente específico. É exatamente o que nós queremos aqui, porque eu não quero mostrar essa informação que o player tomou 50 de dano para todo mundo que está conectado dentro do jogo, apenas para o jogador que recebeu de fato aquele dano. Então é ele que nós vamos utilizar aqui. E também aquele outro evento que eu acabei esquecendo de explicar, então vamos lá. O Fire All Clients, como o nome já diz, ele vai disparar isso para todos os clientes que estão conectados. Ou seja, quando você está em um jogo ali e ele te mostra uma mensagem que o Joãozinho 123 acabou de se conectar, foi um evento disparado pelo servidor para todo mundo. Todo mundo recebeu aquela mesma informação. Então, nesse caso que eu quero fazer uma informação mais genérica que todo mundo veja, eu vou utilizar o Fire All Clients. Mas nesse caso que eu quero específico para um cliente só, eu vou utilizar ele. Para a gente utilizar ele, eu preciso passar duas informações. A primeira delas é a referência do player, para o Roblox entender para qual cliente ele precisa enviar. Então, eu já tenho aqui ela aqui em cima, né? Então, já tenho aqui o meu player. E um segundo parâmetro que eu posso passar é os parâmetros que eu quero escutar lá do lado do cliente. Nesse caso, eu quero mostrar a quantidade de dano que o jogador recebeu. Então, eu posso passar isso de duas formas. A primeira delas, como aqui é apenas um dado, eu só quero passar esse dado, eu vou colocar o 25 aqui para a gente ver isso aqui acontecendo. Então, agora ele vai enviar para o cliente desse player os 25 aqui, que seria, no caso, quanto de dano ele levou. E agora nós precisamos vir aqui em Starter Player e criar um script aqui dentro, que é o script responsável que vai ser executado no client, né, no computador da pessoa. Então aqui eu vou precisar dessas três referências aqui, vou passá-las para cá. Por quê? Eu preciso pegar o player, eu preciso do Replicated Storage e eu preciso do meu evento para poder entender quem que foi que enviou essa mensagem. Então vamos lá, vou vir aqui, vou colocar o Take Damage e agora eu vou utilizar um evento, né? E o evento vai ser o OnClientEvent, ou seja, ele vai escutar todas as vezes que esse evento foi disparado pelo servidor para o cliente. E agora eu vou me conectar a esse evento e aqui ele vai me passar aqueles argumentos que eu passei como segundo parâmetro, que são, no caso, esses aqui. A referência do player nós não conseguimos pegar ela pelos parâmetros. Então aqui, basicamente, o que nós vamos ter vai ser esse args, e aqui eu vou ter um print args. Vamos ver o que vai acontecer, ó. Vou dar um play, vamos passar por ele, ó. Passei por ele aqui e ele me mostra, ó, 25. Então, esse valor aqui de args que eu coloquei, no caso, na verdade ele pode ser damage, que é a quantidade de dano que ele levou. Então agora nós precisamos pegar a informação da GUI dele aqui, né, da UI do jogador, para poder atualizar aquela mensagem que eu quero colocar na tela. Para a gente fazer isso é bem fácil. O que eu vou precisar aqui vai ser do player. Então, como é um script local, eu posso utilizar ele da seguinte forma, ó, players, local player, eu já tenho a informação dele. E aí, quando o meu jogo está carregado, ó, se eu vier aqui dentro do players, eu tenho essa informação aqui, ó, player de UI. E aqui dentro que fica todas as UIs que o jogador tem aqui na tela, né, que estão aparecendo. Então agora eu vou vir aqui no nosso local script e eu vou fazer o seguinte, player de UI, player, e aí eu vou esperar com que o player de UI seja criado, porque ele não é criado no momento que o jogador se conecta, ele pode demorar um pouquinho para aparecer, por isso que eu vou utilizar o wait, e agora eu vou pegar de fato a referência que eu quero. Então aqui para a gente pegar o nosso text label, eu vou chamar ele só de damage label. E o que eu vou fazer vai ser o seguinte, player de UI, vou dar um outro wait for child, e aí eu vou esperar pela minha screen de UI, e aí sim eu vou pegar o meu text label. E aí eu vou atualizar essa informação da forma que eu quiser. Como eu sei que isso aqui é um text label, eu vou utilizar a propriedade dele de text, e aí eu vou fazer o seguinte, menos, vou dar um espaço, ponto, ponto, para juntar, né, um texto com uma variável, e eu vou passar o damage aqui. Então vamos dar um play para a gente ver isso acontecendo. Então vamos vir aqui, ó, passei, ó, menos 25 de dano que ele levou. Então agora toda vez que essa informação for exibida, a gente pode até fazer o seguinte aqui, ó. Eu posso vir aqui, ele vai mostrar essa informação pra gente. Vou colocar um task.wait de 1 segundo, de 2 segundos, para dar tempo de ler. E aí eu vou pegar essa mesma informação aqui, ó, e vou apagar. Então ele vai mostrar um pouquinho ali, um tempo pra gente, depois ele apaga aquela informação. Então vamos ver isso acontecendo, ó. Se eu venho aqui, passei 25 de dano, ele tem que sumir, sumiu, e agora se eu passo de novo, ele vai mostrar novamente essa informação pra gente. E aqui nesse caso, ele está passando apenas um único parâmetro. Ah, Lucas, e se eu tivesse mais parâmetros, eu quisesse enviar várias coisas para ele? Eu posso utilizar uma tabela. Então aqui, por exemplo, eu colocaria que ele chama damage, que passou 25, e aí eu posso passar os outros parâmetros que eu quiser. Por exemplo, inimigo. Então eu quero dizer o nome do inimigo que deu dano, por exemplo. E aí eu vou colocar aqui o Claytin. Então vou colocar aqui, ó, Claytin. E aí se eu dou um play no nosso jogo agora, ele vai dar problema. Vamos ver, ó.
porque ele está tentando concatenar, né, uma string, só que é uma tabela. Então eu tenho que vir aqui e tratar essa informação. E eu posso trocar o nome dela aqui de damage para args. E agora eu posso fazer o seguinte, ó, args.damage, que foi o nome que eu coloquei dentro da minha tabela, né? Eu estou acessando essa propriedade aqui, então o nome tem que ser exatamente igual, dessa forma aqui. E aí aqui eu vou colocar, sei lá, vou colocar só o nome aqui, ó, do inimigo. E aí eu vou colocar aqui dessa forma, ó, args.enemy. Vamos ver o que vai acontecer agora. Vou dar um play. Vamos bater nele, ó. Menos 25 do Cleitinho. Então aqui o Cleitinho ele acabou de te dar menos 25 de dano. E aí a sua vida alterou. Então agora essa é a primeira forma de comunicação dentro do Roblox, que é do servidor para o cliente. E agora nós vamos ver um exemplo utilizando do cliente para o servidor. Nós vamos fazer um exemplo diferente, que é o cliente enviando uma informação, né, disparando um evento para o servidor. Para a gente fazer isso é bem simples também. O que eu preciso fazer é criar uma forma de disparar esse evento e eu vou fazer isso através da UI, que é o jogador tentar comprar uma espada, por exemplo. Então quando ele clicar nesse botão aqui, eu quero enviar as informações para o servidor de qual item ele está querendo comprar e aí eu vou fazer as validações que eu preciso. Então vamos lá, a primeira coisa que eu vou fazer é criar um outro local script, que eu vou deletar esse que eu fiz, na verdade eu vou usar ele mesmo. E o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou pegar agora aqui, ó, vou apagar o take damage, que eu não preciso mais, vou tirar ele daqui, vou deixar o replicated storage, e aqui no caso, agora eu preciso pegar a referência do botão, que é esse purchase button, então vamos pegar ele aqui, ó, purchase button, e eu também vou pegar esse text label aqui, que vai ser a nossa mensagem. Então vou colocar aqui, ó, button, e aí eu vou pegar local, e agora eu vou colocar aqui como message. E aí eu vou pegar essa informação também. Então vamos copiar isso daqui e vou passar para cá. Você já vai entender por que eu fiz esse label aqui. Então vou colocar esse label aqui e agora eu vou apagar o que tem dentro dele. Então vamos deixar com que o servidor preencha essa informação para a gente. Então vou voltar aqui onde está escrito mensagem do servidor e a nossa UI vai ficar assim, ó, vazia. Então agora vamos fazer o disparo desse evento. A primeira coisa que eu preciso fazer é detectar quando o jogador clicar naquele botão. Para fazer isso existe o método activated. Então eu vou vir aqui e vou colocar connect function. E agora eu posso dar um print aqui, ó. Tentou comprar. Vamos ver o que vai acontecer. Vou dar um play no nosso jogo. E agora, ó, se eu tentar dar um play aqui, vamos ver, ele não deixou. Então vamos ver o que aconteceu. Ah, aqui eu acabei escrevendo o nome errado, né? Então é activated. É assim que tem que escrever, tá? Eu acabei escrevendo errado. Então agora eu vou dar um play de novo no jogo pra gente ver o que vai acontecer, ó. Aqui ele ficou meio bugado, né? Por conta dessa UI que tem aqui. Pra gente resolver esse problema, eu posso vir aqui na minha UI e marcar essa opção aqui, ó, Ignore GUI Inset. E agora sim, ele vai ocupar toda a tela que eu tenho. E aí eu vou clicar aqui, ó, e ele vai me mostrar, ó, tentou comprar o item. Então é exatamente nesse momento que nós vamos disparar esse evento. Então eu vou criar um novo evento aqui, ó, um novo Remote Event. Então eu vou vir aqui, vou clicar nele e eu vou colocar como Purchase Event. Então eu vou chamar ele só de Purchase mesmo, que é uma tentativa de compra. E agora eu vou pegar a referência desse evento aqui, ó, então eu vou chamar ele de Purchase Event. Opa, faltou um N aqui, ó, Event. E agora eu vou pegar o Replicated Storage, Purchase Event, e eu vou disparar ele aqui, ó. Cadê? Ó, vou disparar ele. Meu mouse acabou a bateria aqui no meio da gravação, então agora vamos lá. Aqui eu esqueci de colocar o igual. Vamos colocar o igual aqui. E agora nós podemos disparar esse evento. Para a gente disparar o evento para o servidor é bem simples. O que eu preciso fazer é Fire Server, e aqui eu posso passar os parâmetros que eu quiser. Nesse caso eu não vou passar nenhum parâmetro, tá? Então na verdade vamos passar aqui só o nome do item. Então eu vou colocar aqui Sword, por exemplo. Então eu vou colocar dessa forma e agora nós precisamos criar um evento, na verdade a gente precisa criar um script do lado do servidor para detectar se esse evento foi disparado ou não. Então vamos copiar esses dois aqui que eu vou precisar dele, né, a referência do nosso evento, e aí eu vou criar esse evento dentro, na verdade eu vou criar esse script dentro do Server Script Service, que são os scripts relacionados ao servidor. Então aqui eu vou colocar como Purchase Handler, por exemplo, então vai ser o nosso manipulador de compras. E agora eu já tenho aqui as duas referências que eu preciso. E agora eu vou escutar esse evento quando ele é disparado do cliente para o servidor. Para a gente fazer isso, eu vou utilizar o onServerEvent. No cliente nós utilizamos o onClientEvent e no server nós vamos utilizar o onServerEvent. São métodos diferentes. E agora eu vou me conectar aqui com ele e aí ele vai me passar dois parâmetros. O primeiro é a referência do cliente que disparou, que no caso é o nosso player. E aqui no segundo parâmetro, que é opcional nesse caso, nós vamos receber as informações. No caso é o item name. Então eu vou vir aqui e vou colocar um print no player e também no item name. Vamos ver se isso aqui vai ser disparado, ó. Repare que aqui embaixo, quando eu estava fazendo o print do lado do cliente, ele me mostra aqui, ó, cliente. E agora, se eu vier aqui
der um play de novo e tentar comprar a espada, ele vai mostrar que o Lucas tentou comprar a Sword, só que isso está vindo do nosso servidor. Então essas informações elas já estão chegando pelo nosso servidor. E agora nós podemos fazer as verificações necessárias para que essa compra aconteça. Então eu posso verificar, por exemplo, se o jogador tem moeda suficiente, se ele já não tem aquele item, né? Pode ser um item duplicado, alguma coisa nesse sentido. Aqui, para ficar bem fácil, como eu não estou salvando essas informações do jogador, o que eu vou fazer é um if bem simples. Eu vou fazer o seguinte: se o item name for diferente de Sword maiúsculo, eu vou retornar e eu não vou disparar nada. Então, dessa forma aqui. E aí eu vou fazer também o seguinte: se o jogador, sei lá, se o número de moedas que o jogador tem for menor do que o valor desse item, eu também vou retornar. Então eu posso fazer aqui item name. Então eu vou colocar aqui, na verdade, que um valor fictício aqui. Vamos colocar aqui, ó, o seguinte: Sword price, na verdade não é const, né, é local, é price, e eu vou colocar que ela vai custar 100, e aqui eu vou colocar coins, que seriam, sei lá, as coins do jogador 50. E aí eu vou fazer o seguinte: se coins for menor do que o preço, então ele não tem moeda suficiente para poder comprar, eu também vou retornar isso aqui, e aí no final que eu vou fazer a compra. E eu vou colocar aqui, por exemplo, um print, opa, acabei abrindo o gerenciador de tarefas, print, e eu vou colocar compra realizada com sucesso. Opa, com sucesso. Então vamos dar um play para a gente ver o que vai acontecer, ó. Não está acontecendo nada. Por que que não está acontecendo nada? Porque ele não está passando nessa verificação aqui. E uma forma de entender o que está acontecendo no nosso código, você pode clicar aqui do lado, ó, onde nós temos os breakpoints. Então aqui, ó, ele vai parar, vai travar o nosso código exatamente nesse momento aqui, ó, para você entender o que está acontecendo. Então vou dar um play de novo para a gente ver, ó. Vou dar um play, vou clicar no botão, ó, ele parou aqui. E aí eu tô vendo, ó, o item name é realmente Sword, ótimo. Então vamos passar de volta aqui para esse. E agora sim, ó, ele parou aqui, porque 50 é menor, né, do que 100. Então ele não vai poder disparar esse evento. Só que isso aqui tá meio sem graça, né? O que eu queria fazer é colocar uma mensagem que, olha, ou esse item não existe, ou o jogador não tem moeda suficiente, ou se a compra foi realizada com sucesso. Então nós podemos utilizar esse mesmo evento de compra para poder ser disparado numa outra forma também. Então a gente tem o caminho do cliente para o servidor, mas também nós temos o caminho do servidor para o cliente. Só que nós podemos utilizar o mesmo evento para fazer isso. Então vamos fazer isso, ó. Ao invés de dar o return, na verdade eu vou até deixar o return, eu vou fazer o seguinte: eu vou disparar o evento para o cliente de novo. Então fire client, e aí eu vou passar o client, né, que eu quero, e aqui eu vou passar uma mensagem. Por exemplo, esse item não existe. Alguma coisa assim, existe. E aí, se ele não tiver valor suficiente para poder comprar, o que eu posso fazer também é colocar aqui, ó, você não tem moedas para comprar. E aí aqui embaixo, no final, se tudo der certo, eu posso colocar uma mensagem de sucesso, que é item comprado com sucesso. E agora, olha só que interessante, eu estou utilizando esse evento aqui do lado do cliente para ser disparado para o servidor, mas eu também posso escutar ele aqui se ele vier do lado do servidor. Então eu posso vir aqui e colocar o onClientEvent, connect, e aqui ele vai me passar os argumentos que eu tenho, que no caso vai ser a nossa mensagem. Vou chamar ele de message aqui. E como eu tenho esse, na verdade eu vou chamar ele de text, pode ser. E aí eu vou pegar esse message que eu tenho na minha UI, vou colocar aqui, ó, ponto text, e vou exibir a nossa mensagem. Então vamos ver o que vai acontecer agora. Vou dar um play, vou tentar comprar, e ele me mostrou aqui que eu não posso fazer uma instância, né? Então vamos ver o que aconteceu. Ah, aqui não é message, né? Aqui é text. Acabei esquecendo aqui, trocando os nomes. Então vamos dar um play de novo pra gente ver, ó. Cliquei, ó. Você não tem moedas suficientes para poder comprar. Então vamos trocar isso. Ao invés de... Vou deixar que ele vai ter, sei lá, 500 moedas, então ele vai poder comprar. Vamos dar um play. Vou clicar de novo, ó. Item comprado com sucesso. E agora, se eu troco o nome, eu vou colocar, por exemplo, Sword 1, que é diferente de Sword, ele vai ter que me mostrar aquela outra mensagem que o item não existe. Então, dessa forma aqui, já é um pouco mais complexa, né? O que eu estou fazendo? Eu estou enviando o evento do cliente para o servidor. Lá no servidor, eu faço as verificações que eu preciso e depois eu posso retornar o mesmo evento, só que agora para o cliente. E o cliente ele consegue também entender isso, porque nós usamos métodos diferentes. Aqui no caso, para disparar, eu estou utilizando o Fire Server. E aí aqui com o Fire Server eu consigo escutar esse disparo utilizando o onServerEvent. E aí eu posso disparar ele para o cliente utilizando o Fire Client. E aí lá no nosso cliente, utilizando o onClientEvent, eu posso escutar esse evento aqui.
Então nós não precisamos criar 2 eventos ou 3 eventos, né? Pensando nesse sistema aqui, se eu não preciso criar um evento para quando o item não existe, outro evento para quando ele não tem moedas e um outro evento para quando a compra é feita com sucesso. Eu posso utilizar o mesmo evento dos dois lados, né? Então aqui ele vai conseguir, o Roblox é inteligente o suficiente para entender para onde nós queremos disparar esse evento, baseado no disparo e também baseado no evento que nós estamos escutando. Esse vídeo tenha sido útil para você e que agora finalmente você consiga utilizar os Remote Events dentro do seu jogo. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários que eu vou tentar te ajudar. Não esqueça de se inscrever para não perder nenhum vídeo, deixa o like, tamo junto e até o próximo vídeo.